Olá pessoal, tudo bom? Boa noite, meu nome é Rodrigo Lupino Assad, eu sou reumatologista da Sociedade Paulista de Reumatologia. Estamos aqui reunidos com felicidade muito grande, uma grande honra. Agradeço demais ao convite, especialmente do professor Marcelo, nosso presidente da Sociedade Paulista, e também ao Dr. Edgar Reis, também nosso grande colega, que é um dos grandes organizadores e idealizadores dessas lives. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a artrite psoriásica. É um tema que é bastante... que nos agrada demais. O conflito de interesse que a gente tem nessa live é falar sobre um assunto que a gente gosta demais. A gente vai tentar falar um pouco sobre o assunto. Obviamente não vamos conseguir falar sobre tudo que é a artrite psoriásica, mas vamos tentar responder a maior parte das quiserem, é para ser algo interativo como de praxe, né? A gente vai contar com a participação do meu grandíssimo amigo, Dr. Cristiano Campagnolo, que aparece aí agora com vocês. Dr. Cristiano Campagnolo é o presidente da comissão da Sociedade Brasileira de Artrite Psoriásica. Eu, por convite dele, por sorte, ele é meu amigo e me aceitou, então a gente faz parte também dessa comissão e a gente vai tentar conversar um pouquinho com vocês sobre a artrite psoriásica. Inicialmente, dar as boas-vindas aí ao Dr. Cristiano. Cris, dê suas boas-vindas aí, uma grande honra estar com você aqui, um prazer enorme. Gostaria de estar pessoalmente, né? Isso é muito mais legal, mas é o que temos para o momento, né? Olá, Rodrigo. Olá a todos que nos acompanham aí. Para mim é uma grande honra estar aqui ao seu lado, né? Muita coisa nova para mim. Essa história de live é algo inovador ainda para a gente, mas ao mesmo tempo muito prazeroso poder compartilhar esse momento com você, um colega que eu já conheço há muito tempo e que tem uma expertise muito grande também no assunto, né? Então a gente poder ilustrar um pouquinho sobre, acho que a nossa experiência e o que anda acontecendo aí no mundo da artrite psoriásica, sem dúvida, deve ser engrandecedor aí para essa noite. Falando sobre a artrite psoriásica é uma doença que, para mim, ela é apaixonante, né? Para nós, ela é apaixonante, especialmente porque ela tem uma relação muito ampla com a clínica médica, né? A artrite psoriásica, ela começa do quadro articular ou cutâneo e aí ela vai tendo acometimentos sistêmicos múltiplos. Agora, essa relação com a dermatologia, eu acho que é algo que é bastante importante, né? O que você acha de como que a gente vai... como é essa interação com a dermatologia? Eu sei que vocês têm aí na Santa Casa um ambulatório conjunto, o quanto que isso é importante? Sem dúvidas. Parte da nossa história na Santa Casa começou mais ou menos em 2010, quando, a pedido da professora Clarice Cobata, eu fui até lá para falar um pouquinho sobre artrite psoriásica. E lá tinha um professor que já foi um dos chefes, o Dr. Marcus Maia, e o Marcus soltou para a gente assim, olha, se você quer saber alguma coisa de artrite psoriásica, ou melhor, de psoríase artropática, você vem aqui para você aprender. E, para minha sorte, a Clarice é uma amiga, me acolheu muito bem e nós começamos a trabalhar juntos lá, né? E no dia a dia foi criando um laço muito grande. Então é muito bom a gente poder ter um dermatologista para chamar de nosso, e eu acredito que para os dermatologistas ter um reumatologista para ser chamado de seu também é uma via de mão dupla aí, né? E no final quem acaba ganhando é o paciente, que tem a possibilidade de ter duas pessoas olhando com olhares diferentes para um problema único, que é a resolução aí, tanto dos fenômenos da pele quanto dos fenômenos articulares. Bom, aproveitando aqui, queria agradecer a audiência, não só aos nossos grandes companheiros, Dr. Marcelo e Dr. Edgar, mas o grupo de reumatos do ABC, em especial o Dr. Abel.
também alguns pacientes aí, alguns fazendo elogios que não param para você, Cris. Você ou você está pagando alguns pacientes aí para falarem que gostam de você, ou é verdade mesmo, cara. Elas são apaixonadas aí por você, velho. Parabéns. São pessoas muito gentis aí, é uma honra poder aprender com elas, poder compartilhar esses momentos deles, né? Muitos chegam às vezes aflitos com dor, ou até mesmo com as lesões de pele bastante incomodando, né? E a gente poder fazer parte dessa história, melhorar a qualidade de vida deles, sem dúvida, é bom para eles e é bom para nós também. Sim. Agradecer também ao nosso assíduo assistente, um grande amigo lá de Porto Alegre, Dr. Jorge Dib, que também está aí junto, o pessoal de Macaé. Rapaz, tem bastante gente aí. Você faz sucesso nas redes, Cris. Tem grande chance do pessoal te contratar aí para Globo, essas coisas aí, que eu não entendo muito bem desse negócio de live, mas tem sucesso isso daí, cara. Depois o Edgar vai passar o histórico para a gente aí das estatísticas, mas sem dúvida, tá com você aqui é legal, é legal. Muito bom. Bom, dando continuidade aí nas ideias aí da artrite psoriásica, né? Até uma paciente tua colocou o quanto que é importante a parte psicológica, né? E o quanto que foi importante você acolhê-la, e acho que isso é um dos pontos. Agora apareceu uma paciente minha aí, a doutora Magali. Obrigado, Magali, pela audiência. Mas voltando aí ao ponto, a parte psicológica, o quanto você coloca de peso? Você acha que importa? Você acha que não? Como é que é essa parte psicológica aí? Não, isso é fundamental, né? A gente que lida com doença crônica, nós vemos os altos e baixos e temos a oportunidade de começar a conhecer esses detalhes nos nossos pacientes. Quando nós olhamos os números, né, de trabalhos feitos, eles falam que cerca de 25% a 30% dos pacientes vão ter depressão, transtorno de ansiedade. Isso, quer dizer, sempre fica aquela dúvida, o quanto isso é só porque ele sente dor ou porque eles têm aquela lesão de pele, ou você sabe até melhor que eu, quando você fez aquele levantamento para o Congresso Brasileiro do Rio, né, a influência das citocinas sobre neurotransmissores e isso influenciando os nossos pacientes. Talvez você pode até trazer alguma coisinha a mais aí. Eu concordo com você, com o que você colocou aí. Eu não sei quanto que é a estatística, isso é muito variável, mas a gente vê no histórico da psoríase, da pele, que a doença é reativada e muitas vezes ela é praticamente ativada pela parte psicológica, pelos transtornos de ansiedade, né? E os quadros de ansiedade e depressão, às vezes, são mantenedores. Eu sempre falo, quando a gente está lá no ambulatório, o residente chega para mim e eu falo, esse paciente está muito bem. Aí ele vai atender, doutor, o paciente não está bem, não. Eu falo, mas o que aconteceu com ele? Aí ele fala, não, nada. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí a hora que a gente entra na sala, o que aconteceu? Morreu meu cachorro, ou tive um problema familiar. Então, essas coisas são triggers muito importantes. E a gente tem a comprovação de isso sendo importante nas citocinas, né? Então, eu acho que não é uma coisa só de a parte emocional está relacionado. Não, a gente aumenta ou diminui a produção de citocinas pró-inflamatórias, IL-17, TNF, e diminui a produção de citocinas anti-inflamatórias, né? Antes de passar para o próximo ponto, pessoal de Goiânia, aqui, Goiânia em peso, muita gente de Goiânia. O Dib falou que eu pareço o Luciano Huck, Rodrigo Huck, deve ser pelo tamanho do nariz. Mas é a câmera, doutor Jorge, é a câmera que aumenta o meu nariz, viu? Muito bem. Ele sempre presente, é um colega muito legal. Passando aí um ponto que o pessoal colocou também, o que você acha a respeito dessa nossa potencial interação com a dermatologia, o quanto que a gente aprende com a lidar com a parte cutânea? Você aprendeu? É uma coisa que você usar corticoide tópico? Como é que foi para você? Para mim foi muito bom. Eu quero saber a tua ideia a respeito disso. Não, sem dúvidas, sem dúvidas. Desde entender as diferentes potências do corticoide,
o horário que deve ser aplicado, né, o creme de corticoide, para a gente poder para minimizar risco de atrofia quando exposto ao sol. Então, preferir usar o creme sempre à noite. Né? As diferentes potências, quando eles têm uma pele muito infiltrada, eles usam um corticoide de maior potência, naquela lesão mais leve, um corticoide de potência menor. Então, sem dúvidas, a gente aprendeu um pouco, é claro que eles acabam, né, sabendo mais que a gente, e a preocupação com a extensão da lesão, né? Quer dizer, lesões muito extensas não são para ser tratada com corticoide, porque esse corticoide vai ser absorvido e alguns pacientes podem vir a ter síndrome de Cushing por excesso de corticoide tópico. Você já deve ter visto alguns no seu ambulatório, às vezes aparece algum no ambulatório, um caso novo lá que chega já assim com essa condição, o que não é favorável para o paciente. Né? Mas acho que sim, acho que é sempre bom. Até a ciclosporina, que a gente não usa tanto na reumata, e eles usam muito nas fases mais graves assim da psoríase, e também foi um aprendizado bom com a dermato. Né? Esse negócio da gente não usa muito aí, você tá dando uma, vamos dizer, falar que você é novinho. Não vem não, cara, porque na nossa residência a gente usava muito a ciclosporina até para artrite reumatoide. Não tinha TNF, não tinha biológico, né? A gente usava tudo, né? Mas eu concordo, a gente tinha deixado ele de lado, e aí a hora que a gente veio com o quadro da interação mesmo com a dermatologia, a gente passou a usar muito mais. Cris, outra coisa, o pessoal de Catalão presente, o Goiás inteiro, como diria o professor Ximenes, lá no, como é que ele fala? Lá no meio do Cerrado. No Cerrado, no Cerrado. Lá no meio do Cerrado, o pessoal do meio do Cerrado tá tudo aí. Cris, outra coisa que eu acho que as pessoas, acabou de ter uma pergunta aí bastante interessante com relação à dor. Né? O quanto que a dor também impacta aí para os pacientes, eu acho que o quanto que isso vai fazer com que os nossos pacientes sejam felizes ou não, e o quanto que isso pode ativar a doença. O que você acha a respeito disso? Um dos nossos objetivos é o controle da dor, né? Principalmente assim, nós temos alguns objetivos quando a gente está diante desses pacientes, né? Além do controle da dor, a gente quer prevenir dano, a gente quer prevenir deformidade e devolver essa pessoa o máximo de capacidade física. Então, o controle da dor, sem sombra de dúvida, é um dos nossos objetivos, sim, para que a gente permita até que esse paciente tenha maior mobilidade, tenha maior reintegração aí nas atividades do dia a dia. Cris, a sua paciente Nanda Masi, ela está colocando bastante coisa, algumas que te comprometem, tipo ela falando que quem tem você não precisa de dermato. Mas, além disso, ela falou que você ia matar ela, mas enfim, ela coloca aqui que a dor é incapacitante. Se a gente não tem um médico que acolhe a nossa dor e o nosso cansaço é muito difícil. E pegando o gancho da dor e esse que ela colocou como cansaço, eu acho que um outro ponto muito importante e difícil é a fadiga. O que você acha da fadiga e como você lida com ela? E depois que você der a tua ideia, eu vou também falar a respeito do que eu acho. A gente não tem resposta certa para a fadiga é uma coisa nova, né? Mas acho que isso é uma coisa que impacta demais os pacientes. O que você acha a respeito disso aí? Acho que a fadiga ela é mais um sinal que vem nas entrelinhas, né? Para que a gente possa entender o nosso paciente. Quer dizer, não adianta, às vezes o paciente fica sem dor, mas ele tendo muita fadiga, a produtividade, a qualidade de vida continua comprometida. Então, hoje eu vejo a fadiga como mais um elemento que a gente tem que gerenciar. E provavelmente, se eu estiver gerenciando bem, controlando a atividade real desse paciente, certamente a fadiga vai embora. Então, eu acho que essa fadiga ficaria nesse sentido aí. Eu acho que é importantíssima a fadiga, né? E eu, aí, no raciocínio do tratamento do paciente com artrite psoriásica, uma coisa que eu enfatizo sempre, e eu sei que você também, é a parte da atividade física, né? A atividade física você consegue diminuir o processo inflamatório, você consegue ajudar a produção de citocinas anti-inflamatórias
e você consegue melhorar o condicionamento físico, reduzir fadiga, até a liberação de neurotransmissores relacionados a isso. A gente ainda não tem as coisas muito claras, mas parece bastante importante, né? Essa parte das citocinas relacionadas à parte de neurotransmissores e à parte emocional. Então, eu acho que a fadiga, ela é hoje um dos grandes desafios, e a gente participando do Grapa, a gente vê isso, né? Apesar dela ser um grande desafio, eu acho que o ponto-chave, o começo, é a gente começar a fazer atividade física, né? Dr. Guilherme Reumato colocou aqui sobre a fadiga e o sedentarismo, né? Colocou isso como um binômio, né? É um pouco verdade, doutor Guilherme, que exista esse binômio, mas às vezes o paciente não é sedentário, ele faz atividade e ele tem fadiga também. Então, são situações bastante desafiadoras que a gente tem que pensar a respeito de como fazer para que essa pessoa consiga fazer mais atividade. E às vezes, outra coisa que a gente vem aprendendo bastante, né? É a tal da prescrição do exercício. Qual é o exercício adequado para o paciente? Como você lida com isso aí? Olha, a gente acompanhou todo o trabalho que a Comissão de Espondiloartrite desenvolveu anos atrás, né, elaborando aquele algoritmo proposto pelo Repare. Esse algoritmo está disponível em app, tanto na Google quanto na Apple, né, para que as pessoas utilizem. Né? Ele tem informações importantes ali para o paciente com espondiloartrite de um modo geral, visando tanto as medidas de alongamento, quanto algumas práticas que favoreçam o fortalecimento muscular, e dessa forma já seria uma maneira do paciente começar. Conforme ele começa a sair da bola de neve, certamente os limites dele vão aumentando. E aí a coisa acaba tendo que ser mais personalizada mesmo, muitas vezes com o suporte de um profissional. Acredito que vocês aí também devem fazer algo do tipo, né? Sim, sem dúvida, né? Acho que a prescrição vai ser primeiro analgesia, depois a gente tentar fazer trabalhar, e dependendo do paciente é trabalhar a parte muscular, dependendo do paciente é fazer mais aeróbico, né? E isso é uma coisa que às vezes é complicado. Por exemplo, a Pilates está muito na moda. Eu gosto bastante dos pacientes que fazem Pilates, mas Pilates não tem atividade aeróbica. E aí, como não tem atividade aeróbica, muitas vezes essa parte da fadiga não é muito bem trabalhada. Então, às vezes, a gente precisa enfatizar um pouco a parte aeróbica. O aplicativo Repare, que você colocou, eu acho que é essencial, né? E uma coisa que o Dr. Flávio Ribeiro Pereira, eu acho que é isso, porque os nomes vêm meio confusos aqui no Instagram, ele coloca sobre, eu não sei se é doutor, é Flávio Ribeiro Pereira, coloca sobre o risco cardiovascular da doença. Esse é outro ponto importantíssimo, né? A artrite psoriásica tem um risco cardiovascular aumentado, e a gente tem que trabalhar isso desde os exercícios até prevenção de riscos daqueles mais claros, né? Você falou do meu levantamento para o Congresso Brasileiro do Rio. Você teve um levantamento de risco cardiovascular e de esteatose hepática, né? E das alterações hepáticas. Fala um pouco para a gente aí a respeito disso, Cris. Quando a gente olha esse cenário, né, parece que a obesidade é uma doença que acomete muitas pessoas no mundo, mas no psoriásico em especial esses números são ainda maiores, né? A gente tem levantamentos aí dos ambulatórios, onde nós encontramos cerca de 40% dos pacientes em categoria de obesidade, mais 30% em sobrepeso. Então, se somarem os dois, nós temos aí quase 3/4 dos pacientes em condição de um metabolismo lipídico e de glicemia desfavorável. Essa obesidade centrípeta, ela vai vir com aqueles fenômenos que nós conhecemos da síndrome metabólica, hipertensão, diabetes, dislipidemia e até mesmo essa intolerância à glicose. E esse conjunto, né, ele certamente vai influenciar a formação de placa de ateroma, e com isso os pacientes passam a ter o maior risco de mortalidade cardiovascular, ou seja, ter complicações relacionadas à aterosclerose. Então, se a gente conseguir interferir em todas essas situações, quer dizer,
estimular a redução de peso, tratar a dislipidemia, ajudar no gerenciamento da glicemia. Certamente a gente está contribuindo para que esses pacientes tenham aí muitos e muitos anos de vida com boa qualidade, né? Continuando agradecendo aqui ao pessoal que está aqui, além da doutora Paola Totti, que era do nosso lado, agora ela está do outro lado, né? Brincadeira, Paola, você é muito querida, continua sempre muito querida. O pessoal, a reumatologista, que é uma das nossas chefes do grupo de mídias da Sociedade Brasileira de Reumatologia, né? A doutora Malu, primeiro ela manda um oi aqui para a gente e ela pergunta se a gente já pegou muito caso de fadiga exacerbada pela Covid. Agora, antes da gente responder a ela, para eu não perder, porque tinha uma pergunta muito boa do Má Vinícius. Eu vi. As lesões sumiram, mas as dores persistem. Se a gente tem que mudar a medicação. O que você acha a respeito disso? Essa situação ela é relativamente frequente, né, no dia a dia. Por isso até de trabalhar em conjunto com a dermato, porque pode acontecer a situação inversa também. Eu acho que o objetivo é o controle global da doença. Isso a gente acabou aprendendo muito bem com os colegas da dermato. Quer dizer, se resolveu a pele, mas ainda resta dor articular, é necessário que o reumatologista entre em cena. O que ele precisa fazer? Entender que dor é essa, se isso tem a ver com um quadro de dor central, se é um quadro de inflamação de tendão, se é um quadro de inflamação articular, e aí fazer o manejo desse quadro. Quer dizer, aí tem que entender direitinho o que está acontecendo para que a gente possa escolher o medicamento direcionado para esse acometimento. Eu acho assim, por exemplo, a lesão sumiu, mas continua com artrite ou continua com dor? Se continua com dor, às vezes você vai precisar melhorar a sensibilização central que esse paciente tem a dor. E aí é um tratamento de sensibilização central de dor. Ou continua com a artrite, às vezes é aquele paciente que você está usando só monoterapia de biológico, talvez você possa associar o metotrexate ou o anti-inflamatório, e aí o anti-inflamatório é uma medicação que ela é tida como medicação do mal, né? Medicação do capeta, é um remédio que faz mal, né? E a gente, nas espondiloartrites, é uma medicação muito importante para a gente e que, a princípio, especialmente nos quadros axiais, não aumenta risco cardiovascular, que é um outro problema. E aí, voltando no ponto do risco cardiovascular, o Flávio coloca no paciente com artrite psoriásica o peso da artrite psoriásica frente à hipertensão e à diabetes quanto ao risco cardiovascular. E aí eu acho que esse que é um ponto que vale a pena a gente colocar. O que você acha aí? Acho que sim. E se a gente conseguir estimular, né, a redução de peso, por exemplo, nos pacientes, e quem consegue, a gente já tem dados mostrando que a redução de peso aumenta a chance do paciente ter o controle sobre a sua doença. Então, acho que entra de novo na questão do tratamento amplo dos nossos pacientes para que a gente tenha resultados ainda melhores. Muito bem. Cris, primeiro apareceu aqui Dr. Edgar Pereira Júnior, meu presidente da minha atlética, pois aqui 2 excelentes profissionais, abraços. Porra, Edgar, obrigado, cara. Ele não deve entender, Amigão. porque ortopedista não entende essas coisas de TNF, não, mas tudo bem, ele entende de exercício melhor que a gente. Um grande cara. Abração, Edgar. Outra coisa aqui, o Dr. Jorge coloca que se fosse artrite mesmo, não amplificação da dor, se você troca naquele caso do paciente que melhorou a pele, mas continua com artrite, se você troca o biológico. Sem dúvidas. Tá. Acho que sim, né? Quer dizer, se já está em uso e ainda assim está com artrite, é sinal que para artrite não resolveu. Agora, se vai trocar pela mesma classe ou se vai trocar por outra classe, as evidências não são claras ainda, mas que tem que trocar, sem sombra de dúvidas. Acho que a doutora Sônia, nossa companheira aí de sociedade, de comissão, de todas as nossas mazelas e sofrimentos que a gente vem tendo aí nos últimos anos, ela coloca que a associação de uma medicação modificadora do curso de doença e biológico
pode poupar essa troca, né? É isso que a gente falou. Então, às vezes, você vai associar uma sulfasalazina, ou metrexate, ou até leflunomida, e às vezes manter aquele biológico. Sem perder, aí tentar não perder a meada, porque é muita pergunta. Aliás, muito obrigado pelas perguntas, a gente fica muito feliz. Tem alguém aqui, Licobic, pois doutor Cristiano, o melhor médico. Eu fiquei um pouco enciumado, mas talvez seja porque ela não me conheça ainda, então por isso que ela colocou que você é o melhor médico. Mas vamos continuar aqui nas perguntas. Acho que tem uma sobre vacina. Não, quer puxar? Não, pode. É que tem duas aqui de dor, né? Vamos lá. Qual o papel da IL-17 na dor? E depois a gente vai para a vacina. Então, qual o papel da IL-17 na dor? Vou responder bem rapidinho. A anti-IL-17 tem potencialmente alguns estudos mostrando que tem uma eficácia um pouco maior no tratamento dos pacientes na dor, uma eficácia maior na dor. Mas isso é ainda bastante discutível. A gente tem alguns estudos in vitro, algumas ideias de que isso faz parte do tratamento, mas alguns pacientes respondem muito bem também para dor com anti-TNF. E voltando naquela parte central, né, tanto o IL-17 quanto o anti-TNF tem uma ação de redução de dor e de depressão, mas o anti-IL-17 parece ser um pouco melhor. O pessoal ficou bravo aqui que a gente não respondeu a doutora Malu. Então, vou corresponder da Qual vacina. foi a da Malu, você viu? A da Malu é aquela se a gente pegou muita fadiga pós-Covid. Fadiga. E aí, na sequência, a gente já emenda com a vacina. Manda aí, você já pegou caso com... Então, eu tive alguns casos que tiveram Covid e que depois ficaram com essa síndrome da fadiga, mas por acaso esses pacientes que tiveram a fadiga, eles não tinham doença reumática. Eles vieram até para ver se tinha alguma coisa que começaram a ter dor articular, mas eles não eram pacientes portadores de. Né? Alguns outros pacientes meus, na minha pequena experiência aí, que já tem artrite reumatoide ou psoríase, artrite psoriásica, que ficaram, para minha sorte, não fizeram essa síndrome da fadiga tão importante. Alguns pioraram um pouco a pele, logo no começo, assim, parecendo, como faz aquele exantema, aquela pele vermelha. Alguns pioraram as lesões de psoríase logo no começo, mas depois passou tudo e seguiu em frente, não foi nada de complicado. Muito bem. Vamos Você para teve fadiga aí? Não tive nenhum paciente que teve fadiga pós-Covid. Na verdade, eu tive muito pouco paciente com artrite psoriásica que teve Covid. Se eu não estou enganado, foi um do ambulatório, nenhum meu de consultório. O que a gente tem na estatística meio que mundial, né, que as espondiloartrites parece não aumentarem muito ao risco. Isso. Mas vamos lá responder para as vacinas, porque o pessoal está angustiado aqui. Já tem gente que toma golimumab, infliximab, adalimumab, se pode tomar vacina, se não pode tomar vacina. Como é que é toda essa parte? Antes de você falar, a nossa mestre, doutora Virgínia Trevisani, está aqui agradecendo, falando sobre os aspectos emocionais. A gente vai falar depois um pouquinho. E o Mavinícius elogia ela a mais do que nós dois, tá? Então, só para não deixar aí que ele gosta mais dela do que de nós dois, e aí eu concordo com ele. Eu também gosto mais dela do que de nós dois. Mas vamos lá para a vacina, vamos para a vacina. Muito bem. Bom, as vacinas são algo esperado por todos nós, né? E nós vimos aí que as metodologias utilizadas nos estudos são um pouco diferentes. Então, as diferentes eficácias provavelmente têm relação com as metodologias que foram empregadas, a população que foi testada e tudo mais. O fato é que nos pacientes imunossuprimidos, em específico, nós não temos nenhum estudo até o momento. Tudo o que se tem são em pacientes saudáveis, assim, se a gente pode dizer. Né? Então, nós estamos fazendo uma inferência que os pacientes imunossuprimidos possam se vacinar, principalmente se eles forem vacinados com vacinas que usam aquela metodologia tradicional de produção, a partir de vírus atenuado. E esses pacientes, então, quer dizer, qual é a vacina que nós temos hoje de vírus atenuado? Que seria a Coronavac. Então, a gente acredita que, seguindo o que a gente faz com outras vacinas, que a gente sempre recomenda a atualização do calendário vacinal,
né, vacina de influenza, vacina de hepatite, vacina de pneumocócico, que esses pacientes possam, então, receber a vacina a Coronavac. Não sei se você pensa diferente aí, como é que Não? você está? Eu penso da mesma forma, com relação às perguntas aí sobre os anti-TNFs, né? Sempre vai ser uma decisão compartilhada entre o seu médico e você a respeito disso. Mas, a princípio, nós não temos contraindicação pelo uso da Coronavac. Lembrar que a Coronavac, o vírus, ele é morto, né? Você meio colocou atenuado, não. Ele é morto. É só o resto do vírus, né? Então, não tem vírus ativo. É o princípio da vacina da gripe, parece ser a mais segura. Potencialmente, pode-se discutir se ela é a mais eficaz. Mas é um vírus inativado que a gente não vai ter grande problema com ele. Com os outros mecanismos, a gente, obviamente, ainda não sabe. São mecanismos maravilhosos e que potencialmente vão nos abrir grandes fronteiras de tratamento, não só de vacina, mas de tratamento de diversas doenças. Então, são vacinas que são um pouco diferentes. Se a gente for tentar pensar no racional mais lógico, o uso da vacina da Sinovac, a Coronavac, com o vírus inativado, é a melhor opção e parece ser a mais segura. Potencialmente, pode ser que não seja a que tenha a maior eficácia, mas a eficácia ela é adequada. Mas lembrar, a decisão de usar a vacina, ela é uma decisão que vai ser do reumatologista junto com o paciente, uma decisão compartilhada sobre pesar risco-benefício. Pacientes que estão usando imunossupressores de verdade, que os biológicos, de maneira geral, e mesmo as medicações modificadoras de curso de doença que a gente está acostumado a usar, elas não são medicações que fazem uma imunossupressão. Tanto que o que a gente viu aí no estudo da Sociedade Brasileira é que os pacientes que tomam os medicamentos modificadores de curso de doença não aumentam o risco para ter a doença e muito menos para ter a doença grave. E até com algum grau de proteção com relação ao uso dos anti-TNFs. Então, a princípio, pode ser vacinado. A nossa recomendação, a recomendação da Sociedade Brasileira é que todos podem ser vacinados. A decisão vai ser uma decisão compartilhada entre o médico e o paciente. E lembrar que quando a gente vacina, não significa que a gente hoje pode parar com as medidas mais importantes, que são as medidas de cuidado físico, né? Higiene sanitária. Máscara, lavar a mão, não pôr a mão no olho, não pôr a mão no nariz, não pôr a mão na boca, para não se contaminar. Então, não se contaminar continua ainda sendo a parte mais importante. A vacinação, ela é uma parte que vai estimular o seu sistema imunológico para poder fazer essa defesa, e nós não temos uma restrição a isso. A comissão da Sociedade Brasileira está elaborando um fluxograma e uma diretriz sobre a vacina em pacientes reumáticos. Muito provavelmente a gente vai ter uma live só sobre vacinas. A princípio, a gente espera que seja aí no comecinho de fevereiro. Vamos ver. Nos sigam aí nas redes sociais. Lembrar que para nos seguir nas redes sociais é Reumatologia SP, e a gente vai ter as novidades que vão vir aí a respeito das vacinas. Mas, a princípio, esse é o ponto. Para eu não me perder nas perguntas, o Dr. Jorge perguntou sobre JAK inhibitors com relação às vacinas. Manda aí, Cris. Eu acho que vai ser mais ou menos semelhante, né? O que hoje em dia, pelo menos, é o que a gente faz. Quem está usando JAK também usa as vacinas conforme nas outras medicações. Acho que o grande medo é o rituximab mesmo, né? Que na psoríase e na artrite a gente não usa. Então, acredito que os JAK vão ser algo parecido. Tá. Aproveitar enquanto você ficou falando aqui, eu fiquei olhando, doutora Isabela Moreira, Arlete Zupo, doutora Tayane Tabosa, lá direto do Pará, muito bom.
doutora Sinara Freitas, lá do Paraná, de Curitiba. Aí tem um cara, Marcos Renato de Assis, eu não conheço, não vou falar dele. Vamos para o resto? Não. Doutor Marcos faz uma pergunta. Depois os caras falam que eu que faço muita pergunta. Eu não vi uma vez que o Marcos estivesse participando que ele não fizesse pergunta. Mas vamos lá. Ele manda aqui, vocês sugerem algum momento especial em relação ao dia da infusão e aplicação do biológico? O cara, como ele é dono de clínica de infusão, ele fica preocupado só com isso, entendeu? O dia que vai fazer a infusão. Tem alguma recomendação, Cris, a respeito disso? Não, acho que específica não, mas pode ser que eu também não... Como eu não tenho a clínica de infusão, pode ser que eu não sei todos os detalhes. Melhor que a gente, né? Mas, a ideia disso, né, Marcos, não existe uma... Obviamente não tem trial, né? Não tem medicina baseada em evidência de quando você deve aplicar a vacina e aplicar o imunobiológico. Agora, de maneira geral, como a gente tem alguma ação do imunobiológico na sua produção de defesa, o ideal é que a gente aplicasse o mais longe possível de quando você fez a última aplicação. Me parece isso ser o mais racional, mas a gente não tem essa resposta, obviamente. E a gente não está falando sobre rituximab, porque essa live é uma live sobre artrite psoriásica. Voltando a lembrar, não é sobre vacinas, a de vacinas vai ser em fevereiro, porque rituximab a gente não usa em artrite psoriásica. E os JAK inhibitors, né, a gente está começando a usar, né, está surgindo aí o podacitinib, tem o tofacitinib, mas lembrar que o grosso da nossa prescrição é anti-TNF, anti-L17, anti-L12-23 e anti-L23 entrando aí, e principalmente os não biológicos, os medicamentos modificadores de curso de doença, metotrexate, o principal, eventualmente sulfa, ciclofosfamida, ciclosporina e leflunomida. Rodrigo, bom, aproveitando aí, parece que o Flávio colocou uma pergunta assim, o paciente que tem muita pele e muita entesite, o que a gente poderia escolher, anti-L17 ou anti-TNF? Quer comentar para ele? A gente vai responder isso por escrito logo no nosso guideline da Sociedade Brasileira, que está saindo do forno. Se Deus quiser, logo vai sair. Exatamente. Então, mas, a princípio, paciente com muita pele, os biológicos não TNF têm uma certa vantagem, né? Então, se o paciente tem muita pele, anti-L17, anti-L12-23, anti-L23 tem superioridade em relação ao paciente com só o quadro mais articular. Com relação à êntese, existem alguns estudos, especialmente alguns estudos do George Schett, mostrando a produção da IL-17, independente de L23, na célula residente da êntese, e que potencialmente a gente poderia ter uma ação melhor da IL-17 nos casos de entesite. Agora, nos dois head-to-head que nós temos, né, os dois head-to-head anti-L17, do ixekizumab versus adalimumab e do secukinumab versus adalimumab, nos dois head-to-head, os resultados foram meio conflitantes. Parecido. Teve superioridade num, não teve no outro, dependendo se você usou Spark, dependendo do tempo, com 24 semanas foi um resultado, com 52 outras. Então, assim, baseado em evidências, Flávio, o que a gente tem é que anti-L17 parece ser um pouco melhor potencialmente nas ênteses, mas a gente não tem uma evidência robusta para isso. Nós temos evidências robustas, sem dúvida, para a pele. Para a pele, anti-L17 é superior a anti-TNF. No restante das manifestações, articular, êntese, dactilite, ainda não dá para a gente bater martelo, né? Mas existe uma certa preferência para o uso do anti-L17, pelo menos da minha parte, o que eu vejo. Você tem preferência, além da pele, Cris, para entesite, para anti-L17 ou anti-L23? Não, o que tem é isso que você falou mesmo, aquele trabalho do George Schett falando, né, da inibição da IL-23, mas tendo uma superioridade lá, quando usou inibidor de interleucina 12-23, foi superior ao anti-TNF. Mas é um trabalho pequeno, aberto, tem algumas críticas aí, mas acho que sim, acho que tirando a questão da pele, parece que hoje ainda nós estamos mais ou menos equiparados aí, né? E, Rodrigo, parece que a doutora Ellen de Brasília entrou e deu um puxão de orelha na gente, falou que ela pensou que a gente ia falar de artrite psoriásica e a gente está falando de vacina.
Mas a gente falou um pouquinho de Concordo com ela. psoriásica. Vamos voltar então para a psoriásica. Concordo com ela. Vamos voltar para a psoriásica. Vamos voltar numa pergunta da nossa chefe, professora Virgínia Trevisani, que mandou parabéns, queridos, e quanto levar em conta o papel emocional na atividade da doença antes da troca da medicação. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas é essencial esse ponto. Às vezes o paciente está fazendo um pequeno flare, porque ele passou por um problema emocional. Então, calma, não precisa trocar o medicamento de base. E às vezes o que você precisa trocar, dependendo do paciente, às vezes ele tem um quadro depressivo importante, às vezes você precisa trocar o antidepressivo e não o biológico da artrite psoriásica. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Elia Zurarara. Elia Zurara. É isso. Desculpa, é difícil esse nome, esse nick que você pôs aí. Eu não sei se é Elia, se é... Eliane. Enfim, ela faz uma pergunta ao ele se existe uma relação entre obesidade e doenças reumáticas. Manda aí, Cris. Isso é mais a tua praia. Você que gosta dessa parte dos gordinhos. Não, Eliane, é justamente essa questão, né? Não quer dizer que o paciente que tem a psoríase, existe uma conexão, né? E a gente sabe que parece que as pessoas que têm a obesidade no abdômen, aquela gordura visceral, elas tendem a ser mais inflamadas. E aí, essa inflamação pode disparar para aquilo que você já tiver a sua predisposição. Se você tiver predisposição para artrite reumatoide, vai ter uma artrite reumatoide talvez mais ativa. Se você tiver uma tendência para psoríase ou artrite psoriásica, vai ter. O fato é que se a gente conseguir reverter essa questão da obesidade, diminuir cintura, tem vários estudos em diferentes doenças que mostram que facilita, que melhora o controle da doença para que o paciente consiga ser mais bem controlado. Às vezes, quem não perde peso fica mais difícil de controlar com o mesmo remédio do que quem consegue perder peso. Muito bem, concordo totalmente. Só emendando, né? Depois eu vou voltar em outras partes aqui. Cida V coloca assim, infliximab pode ganhar peso. Onde é isso? Olha, acho que a grande impressão é o seguinte, quando o paciente está em atividade, ele está inflamado, ele tem grandes quantidades de citocinas, como o TNF, esse paciente tende a perder peso. A doença consome ele, né? E quando a gente controla a doença, volta ao normal. Então, a tendência é haver um ganho ponderal, sim. O Marcelo já fez um trabalho lá atrás, na época do início dos biológicos, eu acho que ele mostrou que havia um ganho de peso com os imunobiológicos. E acho que foi esse mais ou menos o raciocínio, não foi? Você lembra desse detalhe? Esse é o raciocínio, e lembrar que esse ganho de peso não é um ganho de peso ruim, porque a gente tem que tomar cuidado, né, com a história de ganho de peso e perda de peso. Depende do peso. Se você ganha peso de massa magra, massa muscular, isso é bom. Você passa a produzir macrófago anti-inflamatório, M2, você vai produzir a IL-6 boa. Se você ganha peso de gordura, especialmente a visceral, como você colocou aí, né, Cris? Essa gordura, esse ganho de peso é ruim. Então, o que a gente vê é que o tratamento com os biológicos, aí, o infliximab entre eles, a hora que você controla, isso é muito bem documentado na artrite reumatoide, a hora que você controla a doença, você tem ganho, você passa a ter um ganho de peso, mas é um ganho de peso para sair da caquexia, que é uma coisa ruim, que é aquela perda de peso não satisfatória, né? Bom, vamos lá. Mudando aqui um pouquinho, mas mudando um pouco, porque tem um pouco de relação. Eu acho que é a Tassi Martins, que está aqui como Martins Tassi. Vocês pesquisam a entesite no exame físico de paciente assintomático? Cris, primeiro, o que é entesite, cara? O que a gente está falando aí? Entesite? O que é isso aí, cara? Parece que a gente ficou no Mediquês aí e esqueceu do pessoal, né? Então, vamos lá. Êntese é uma estrutura que existe onde há inserção de tendão, de ligamento ou de cápsula articular no osso. E na nossa doença, nas espondiloartrites, a artrite psoriásica é uma das espondiloartrites, esse parece ser o local onde deflagra o processo inflamatório. Então, essas áreas de inserção de tendão, de ligamento ou de cápsula articular ali no osso
é onde começa o processo inflamatório. Diferente, por exemplo, da artrite reumatoide, que a doença vem de dentro da membrana sinovial, que é uma estrutura que está dentro da articulação. E com base nisso, a gente consegue até diferenciar, né? É o exercício que a gente fica fazendo, mas isso aqui é uma artrite psoriásica sem pele ou é uma artrite reumatoide? Então a gente vai lançando mão de alguns elementos para poder tentar reconhecer isso aí. Agora, sim, se a gente pesquisa ou não, teoricamente, a gente está com um paciente que pode ter todos esses problemas. Então, é interessante no dia a dia, durante o atendimento, a gente pesquisar isso ativamente, porque às vezes o paciente nem sabe o que tá acontecendo com ele. Então, acho que a gente acaba indo. Acho que você também deve fazer isso aí, os colegas também fazem no dia a dia. Sim. Acho que o principal assim, qual é a base do atendimento reumatológico, né? Aí para os pacientes, e obviamente os colegas sabem disso, é conversar com o paciente, é saber as queixas do paciente. Claro que você pesquisar pontos onde ele está tendo dor, se ele está assintomático, você pode pesquisar esses pontos, mas eu gosto muito da ideia do Dr. Célio Gonçalves, nosso professor também, nas espondiloartrites, e você não vai tratar. O Dr. Célio está aí, deu parabéns à comissão, o Dr. Célio é um companheirão. Falar isso. Paciente que não tem queixa, você não vai mudar o tratamento dele porque você apertou um ponto de êntese e ele sentiu dor. Porque, às vezes, aquele ponto é um ponto que está mais dolorido e não necessariamente é uma doença ativa. Mas, naquele paciente que, às vezes, é pouco queixoso, a gente tem os pacientes oligoqueixosos também, né? Que queixam pouco. Às vezes, você vai ter que pesquisar no exame físico pontos onde ele não se queixava. Então, um lugar que é relativamente frequente de se pesquisar, epicôndilo, às vezes bursite de pata de ganso. Às vezes ele vai sentir uma dor, mas é um desconfortozinho. Mas às vezes a hora que você palpa, ele tinha um desconforto no joelho, mas a hora que você palpa o ponto da pata de ganso, sente muita dor. Então, a pesquisa da êntese no paciente que tem artrite psoriásica, ele é importante. Agora, a interpretação não significa que porque teve dor na palpação, você vai ter que tratar. Significa que você vai dar uma atenção maior e acompanhar isso melhor. Mas voltando no ponto, deve ser pesquisadas ênteses. Agora, não é fazer lei, não é fazer MASES, não é fazer SPARC, é tentar pesquisar os pontos de dor e principalmente aquilo que o seu paciente se queixa, né? Na verdade, ouvir o paciente continua sendo a coisa mais importante. Sem dúvidas. Bom, manda aí, Cris. Tem uma questão aqui da Joeli perguntando sobre alterações renais e artrite psoriásica. Se existe contraindicação para biológico. Acho que a gente pode falar até do envolvimento renal, né? Não é frequente. A gente sabe que isso fica em torno de 1% aí, mas esses pacientes podem vir a ter nefropatia por IgA. Né? E essa nefropatia por IgA, quer dizer, se a gente controlar bem a doença, o paciente deve ter uma melhora da nefropatia por IgA. Manter todos os cuidados, dieta com pouco sódio, manter a pressão arterial controlada, sem dúvidas, mas, além disso, se tiver que tratar a doença para ter um controle pleno da psoríase ou da artrite, utilizar. Eu acho que os biológicos, até onde eu me lembre, mesmo paciente com clearance de 20, 30 anti-TNF, dá para a gente usar também. Não é contraindicação formal, até onde eu me lembre, em relação a isso. Sim, muito bem. O Marcos, o Mavinicius X, ou 2X, qual a diferença de artrite psoriásica para artrite reumatoide? Basicamente, são doenças diferentes. Então, já de base, são doenças diferentes com mecanismos de doença diferentes. O que elas têm em comum é que tem a inflamação na articulação, a artrite. Mas a artrite psoriásica tem associação com psoríase, pode ter ou não, né? Em 85% dos casos tem. Ela pode ter acometimento dessas ênteses que o Cris explicou aí muito bem. Ela pode ter alterações importantes relacionadas à parte axial, que é muito raro na artrite reumatoide. A idade é um pouquinho diferente, mas isso não é um ponto importante. Mas a evolução pode ser diversa e a artrite psoriásica é uma doença muito mais
polimórfica. O que é isso? Ela é muito diversa. Pode ser quadro na coluna, pode ser muita tendinite, pode ser artrite de uma mão e do joelho. A artrite reumatoide ela é um pouco mais monomórfica, ela é mais parecida. Geralmente ela tem característica de pegar as articulações das mãos, dos punhos, de maneira simétrica. E o tratamento, às vezes, tem coisas que servem para tratar as duas coisas, mas uma parte do tratamento não. Então é importante o médico, o reumatologista, entender a diferença entre os dois, né? Então, imagino, essa é uma pergunta de algum paciente, né? Ou de alguém que não está familiarizado com isso. Importante a gente entender a diferença das duas doenças, porque elas são diversas. Vai lá, Acho que Cris, entrou. o que você achou aí que eu me perdi? Está Me perdi surgindo nas algumas perguntas aqui que estão trazendo, assim, questões clínicas, né? O paciente que já usou um medicamento inibidor de interleucina 12-23, como o Stelara, recidivou e passou a ter uma resposta incompleta com outro mecanismo de ação, que é o inibidor de interleucina 17. Né? Se ele precisa trocar ou não. O que você acha, Rodrigo? Eu particularmente acho que se você tem a doença está em remissão, você não, pode parece que é utilizar... resposta incompleta. Resposta incompleta. Teve uma pergunta que eu perdi aí, que era falha 2 anti-TNFs, ustekinumab, doença inflamatória em remissão. Aí, se poderia usar o anti-L17? Pode. Agora, o paciente que está com a doença controlada, se você vai fazer espaçamento, também outra... essas questões clínicas, eu acho, Cris, que todas elas são muito importantes, mas a gente tem que tentar pegar caso a caso. E aí cai no raciocínio de que não cabe ao reumatologista seguir um fluxograma para todos os pacientes, assim como para qualquer tratamento, né? Você tem que individualizar caso a caso, como a gente faz. Então, existe paciente que você vai dar uma preferência para usar mais antidepressivo associado ao tratamento de base. Tem paciente que você vai trocar mais o biológico. Então, eu acho que a ideia é da gente tentar situações onde você tendo as manifestações extra-articulares, como doença inflamatória intestinal ou com acometimento ocular, que é relativamente raro na artrite psoriásica, você vai ter que usar medicamentos que tenham um potencial maior para este lado. Mas não impede, por exemplo, um paciente que nunca teve acometimento ocular uma vez. E a gente sabe que o etanercept, por exemplo, ele é o pior para isso. Mas se você for a medicação melhor para aquele paciente, você quer uma posologia que seja semanal, você pode utilizar. Ou usar um bloqueador de L17 num paciente que tem histórico de doença inflamatória intestinal, mas essa doença está controlada. Se for na situação daquele paciente, pode ser utilizado. Então, a gente não tem uma restrição de uso. Temos que correr um pouquinho, porque faltam 5 minutos, Cris. Eu acho que o grande ensinamento disso aqui, né, que você acabou de falar, é que realmente a gente tem que personalizar, que é até o tema dessa live, né? A doença ela é tão complexa e tão heterogênea que se a gente não olhar os detalhes de cada caso, sem dúvidas a gente tem chance de não atingir o grande objetivo. E que se o paciente está reclamando que ele não está bem, quer dizer, é porque aquilo precisa ser mudado. Se ele já está com esse esquema, e esse esquema ele está insatisfeito com alguma coisa, você deve olhar, tentar identificar o que é que está ruim e traçar uma estratégia de mudança, pelo menos. Não se conformar, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Existem outros de medicamento, se for pensar em tratamento específico da doença, nós estamos aí com 11, 12 medicamentos. Fora as combinações e os arranjos. Então, sem dúvidas, acho que a gente tem que ouvir bem para poder alcançar o objetivo que é deixar o mais próximo do bem-estar completo. Antes de terminar, agradecer aqui a doutora Ana Carla Guedes, agradecer a doutora Ana Fissi. Doutora Ana Fissi coloca: quais as orientações podem ser dadas de exercício domiciliar além do app da SPR durante a pandemia? Na verdade, você pode praticar step, você pode praticar subir e descer escada, você pode fazer pique no lugar, pular a corda, mas isso também, doutora Ana Fissi,
vai depender da individualização que a gente vai fazer de cada paciente. Por exemplo, um paciente com entesite de calcâneo, fasciite plantar, a gente não vai poder fazer essas coisas. Para falar de exercício, a gente vai ter que fazer uma nova live. Eu vou fazer um pedido para o professor Marcelo, para ele deixar a gente fazer uma outra live só sobre exercício em artrite psoriásica, porque eu acho que é muito legal, é um tema maravilhoso, importantíssimo, mas o nosso tempo está esgotando. Esgotando. E a Camilinha também manda aqui uma pergunta essencial: o que faz com a fadiga se não melhora com o exercício? Mas não vai dar para responder tudo, mas depende da fadiga. E o que mais que tem aqui? Eu não sei se eu vou conseguir mais. Não, eu acho que agora tem uma pergunta só que acho que é interessante sobre glúten e lactose, né? Hoje em dia tem essa tendência aí das dietas mais anti-inflamatórias e evitar as dietas pró-inflamatórias, e acreditam aí que o glúten parece, né, ser um alimento que tem essa característica mais pró-inflamatória. Então, reduzir parece que é algo interessante, né? Não sei se você concorda com isso aí. Sim, claro, totalmente. Agradecer aqui rapidamente a Magali Nunes, minha paciente queridíssima, minha e compartilhada com a doutora Virgínia, a gente atende meio a meio. Agradecer também ao Superando, grandes Na presença parceiros, do Eduardo. Do Kathleen Damiotti, o Dr. Marcos Renato fala aqui sobre a tecnologia, também podemos fazer uma outra live sobre isso. Tecnologias para ajudar os pacientes, Marcão. É uma outra coisa legal. Agradeço a presença de todos vocês. Doutora Flavinha Brugger, nossa, muito querida também. Um abraço para todos vocês. Doutor Rodrigo Deserto, a melhor vista do Rio de Janeiro é do consultório do Dr. Rodrigo Deserto, lá de Niterói. Muito bem. Grandes amigos, cara. Para isso que a gente tem amigo, para eles virem aqui. Eu tô feliz que eu tô vendo esses caras, cara. Pô, bem legal. Bom, a Sandrinha. Sandrinha, que é isso? Sandrinha. Sara, bom, pessoal, doutora Sandra é a nossa chefe sempre. Ela é permanente, perene. Ela e a Marcinha são a Sociedade Paulista de Reumatologia. O resto roda, mas elas continuam. A gente precisa encerrar agora, porque senão cortam a gente. Eu não quero... Aninha, um beijo para você, lá de Londrina também, muito bem. Doutora Camilinha Zubeide, lá de Goiânia, muito bom. Beleza. Acabando então agora, Cris, você vai fazer as suas considerações finais, que eu tenho os recados aqui para passar da chefia. Chefia tá manda bom, falar umas coisas aqui, então você faz o final aí, velho. Tá bom, então olha só, acho que o que tem que ficar aqui nessa história, né, que nós temos um alvo a alcançar com os nossos pacientes, que é tentar controlar a pele, trazer bem-estar, tirar a dor, fazer que essa pessoa volte a ter a sua função física, né, e para isso a gente vai usar os medicamentos, as combinações, as estratégias mais diversas. Cada paciente é um caso, a gente começa com um medicamento que a gente acredita com base que tem na literatura, e se porventura for uma tentativa que falhe, a gente troca. Nós temos um arsenal hoje. O importante é que o paciente fique bem e a gente vai fazendo isso com atenção, com carinho, com segurança para eles, né, para que eles alcancem aí o controle completo da doença. Acho que era isso que a gente precisava falar com o paciente, aos nossos colegas, para que eles pensem nisso e façam essa estratégia, esse jogo de xadrez aí para encontrar o alvo que é o controle pleno desses pacientes. Lembrar que quando você coloca o paciente em remissão, a evolução da doença é outra. Então, a busca nossa é pela remissão completa. É o que a gente precisa fazer. Então, os recados finais. Primeiro, esse que o Dr. Marcelo Pinheiro acabou de colocar aí. A live vai ficar gravada, será disponibilizada nas nossas mídias sociais nos próximos dias. A próxima live vai ser no dia 8 de fevereiro, às 20 horas e 21 minutos, 20 e 21, que é o nosso padrão, por causa do feriado do Carnaval. A gente não sabe se vai ter Carnaval ou não, mas por causa do feriado do Carnaval, a live vai ser adiantada. Porque normalmente é na terceira segunda-feira de cada mês. Toda terceira segunda-feira de cada mês, a gente tem a live da Sociedade Paulista de Reumatologia. E a próxima vai ser nesse dia 8/2. Não sei se estou fazendo um spoiler, mas provavelmente vai ser relacionado a esse negócio de vacina, coronavírus, esses negócios aí.
certo? Outra coisa muito importante que a gente precisa, para vocês poderem acompanhar todas essas coisas que a gente produz na Sociedade Paulista de Reumatologia, a gente produz com o máximo de carinho para vocês. De verdade, a gente se preocupa com pequenos detalhes. Especialmente o nosso presidente, ele é muito preocupado em fazer o melhor para cada um de vocês, desde os associados aos pacientes, aos colegas reumatologistas de todo o Brasil. E a gente achou muito legal a participação de todos vocês. Muito obrigado, tchau e até a próxima live, dia 8 de fevereiro, hein? Obrigado, valeu, Rodrigo. Vocês. Um abraço. Valeu, Cris. Obrigado, velho. Pô, você é parceiraço, cara. Obrigado, meu. Lembra, Reumatologia SP. Segue aí o pessoal. A gente faz para vocês com carinho. Abraço. Tchau, tchau.